Olá, eu sou a professora Carisa e vamos iniciar agora a disciplina de desenho técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN, Campus Mossoró. Vamos iniciar hoje a aula 11 da disciplina de desenho técnico, perspectiva isométrica. No sumário, apresentamos os seguintes conteúdos: os objetivos, as perspectivas, os tipos de projeções geométricas planas, a perspectiva isométrica, os seus tipos principais, a real, a exata e a isométrica simplificada, a construção da perspectiva isométrica, o traçado a partir de vistas, pelo método do sólido envolvente, o traçado a partir do círculo isométrico, pelo método da oval e, por fim, a cotagem de perspectivas. Como objetivos da aula, temos a introdução aos conceitos gerais sobre perspectivas e descrever as diferenças, vantagens e desvantagens entre a representação em vistas múltiplas, em projeções oblíquas, em perspectiva e em projeções centrais. Vamos aprender também os conceitos de linhas isométricas e não isométricas, de superfícies oblíquas, curvas irregulares e circunferências. Como aplicar a perspectiva nesses tipos abaixo aí. O que é perspectiva? É a representação gráfica dos objetos tridimensionais. Ela pode ser feita de várias maneiras, com resultados diferentes, que se assemelham mais ou menos à visão humana. Por exemplo, aqui temos os três tipos mais utilizados. A perspectiva isométrica, que é essa aqui, que tem linhas paralelas entre si, com um ângulo de 30 graus, aqui marcando com o eixo 0 grau. Temos também a perspectiva cavaleira, com uma face verdadeira grandeza e as demais surgindo a 45 graus. E temos a perspectiva cônica, como a gente mostrou no slide anterior, que ela tem vários pontos de fuga. Nesse caso aqui, ela tem 2 pontos de fuga, um à esquerda, outro à direita, para onde convergem todas as suas linhas dos planos verticais. A gente tem os seguintes tipos de projeções geométricas planas, Vamos lá. Então, temos aqui um sistema de projeção de vistas múltiplas, quando você tem as vistas frontal, lateral, superior, é um sistema de vista múltipla com objeto paralelo. Aqui você tem um sistema de projeção paralelo ortogonal, quando o objeto está a 30 graus inclinado em relação ao plano. Você tem aqui um sistema de projeção paralelo oblíqua, quando o objeto está com uma inclinação outra qualquer em relação ao plano, e quando ele tem pontos de fuga, que vão fazer as linhas projetantes se estenderem até o plano, lançando reduções na vista, teremos projeção central. Então, a gente tem aqui um quadro com as projeções geométricas planas, com os tipos de perspectivas que temos, tá bom? Na área do desenho técnico. Temos projeções paralelas e projeções centrais. As paralelas se dividem em 2 tipos, nas oblíquas, planométricas e cavaleiras, e as ortogonais, perspectiva isométrica, dimétrica e trimétrica, que também são conhecidas, como axonométricas. E a gente tem aqui também as projeções centrais, que tem 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga, E o sistema de vista múltipla, que ele decorre do sistema de perspectiva ortogonais. É possível você ver a projeção num plano em vistas múltiplas, como a gente viu na aula passada, vista superior, vista frontal, vista lateral esquerda, ok? As projeções mais utilizadas para o desenho técnico, para o desenho de projetos, as projeções paralelas ortogonais, de isometria, dimetria e trimetria. Vamos ver o que é isso? A isometria tem os 3 ângulos iguais entre os eixos de largura, comprimento e altura. São 3 ângulos de 120 graus aqui, tá certo? Que dá o total de 360 graus, o giro completo. A dimetria é quando tem 2 ângulos iguais e um diferente. A peça ficaria desse jeito aqui, na perspectiva. E a trimetria são com os 3 ângulos diferentes. A peça apresenta outro tipo de inclinação no projeto. O método mais usado pelo projeto da área técnica é através da isometria, tá bom? A perspectiva isométrica é a mais usada no desenho técnico.
Vamos ver sua perspectiva isométrica agora, aprender um pouco mais sobre ela. Cada eixo coordenado corresponde a uma dimensão dos objetos. Tá aqui os eixos de largura, de altura, de comprimento, ok? Que eles ficam a 30 graus dessa linha horizontal aqui. O comprimento e a largura marcada a 30 graus e a altura 90 graus em relação à linha, certo? Ela mantém as mesmas proporções do objeto, inclusive isométrica significa iso mesma, métrica medida, mesma medida. Os raios visuais são paralelos entre si. Está aqui o objeto, está aqui a projeção no plano, né? A projeção plano ortogonal colocado aqui num plano vertical qualquer, tá certo? Então, as projeções são paralelas entre si, que são os raios visuais. Os 3 pontos de fuga encontram-se no infinito, por isso que não há cruzamento entre essas linhas paralelas, elas se estendem, né, infinitamente, por isso são conhecidas como projeções paralelas, né? E as arestas paralelas são traçadas paralelas ao desenho, independentemente de sua inclinação, tá bom? O objeto se situa num sistema de 3 eixos coordenados. Os 3 eixos formam entre si ângulos de 120 graus, como já tinha mostrado no slide anterior, tá certo? Largura, comprimento, altura e 120 graus entre eles. O primeiro eixo é considerado vertical e 2 eixos formam ângulos de 30 graus com horizontal. Então, quando a gente considera uma linha horizontal aqui, para o traçado da perspectiva na prancheta, né, consideramos 30 graus, esses 2 eixos centrais aqui laterais, e consideramos 90 graus, um ângulo reto, tá certo? Em relação à altura. Ocorre, então, prolongamento dos eixos x e y a partir do ponto zero, no sentido contrário, formando ângulos de 30 graus com essa horizontal aqui. O eixo vertical permanece inalterado. Todas as arestas de altura, largura e profundidade são traçadas sobre eles ou paralelas a eles. Ou seja, quando você for fazer a medida de um objeto qualquer, você precisa colocar, né, a altura, a largura e a profundidade no desenho marcado, tá ok? Aí, vamos ver agora os 2 tipos de perspectiva isométrica. Existe a isométrica real ou exata, que é essa aqui, que ela é 80% das medidas reais do objeto, e existe a perspectiva isométrica simplificada, que ela é 100% da medida real do objeto. Aqui é o desenho das duas. A perspectiva isométrica real ou exata, né? Falando melhor um pouco sobre ela. Utiliza-se um coeficiente de redução, 0,816, nos eixos x e y. Os valores de x e y devem ser multiplicados por 0,816, a cotagem deve ter dimensões reais e apenas o desenho sofre redução das dimensões. No caso, só os eixos x e y. A altura permanece inalterada, tá certo? Só os eixos x e y. Já a perspectiva isométrica simplificada coloca-se nos eixos as medidas reais do objeto. Obtém-se um desenho semelhante ao da perspectiva exata, porém ligeiramente maior. É a técnica mais usada do que a real, que não requer distorções. Vamos ver um pouco sobre a construção das peças agora, na prancheta, no papel. Ó, você primeiro vai pegar, né, escolher uma peça. Está aqui essa peça, né? Vista superior, vista frontal, vista lateral direita, certo? Ou então você pode mudar a posição, tá certo? Você pode colocar ela aqui está em outro ângulo, tá certo? Superior, esquerda, frente, você pode botar aqui de costas, superior, posterior, esquerda. Enfim, é o projetista que escolhe a posição da peça. Aqui você tem as 8 possíveis posições para essa peça aqui. Tem algumas posições que ela não tem nenhuma clareza em relação ao projeto, como, por exemplo, essa aqui. Ela é uma posição que ela dificulta a interpretação do projeto, ao contrário dessa primeira, né, ou dessa outra segunda aqui, que facilitam. Na verdade, a melhor é essa primeira aqui. Aí a gente tem que ver o conceito de malha isométrica, né?
É muito comum para quem está iniciando no desenho técnico começar a usar o papel milimetrado, né, isométrico, para ajudar no traçado dos eixos isométricos. Esse artifício de desenho, né, cuja finalidade é possibilitar a produção de rascunhos gráficos muito próximos na perspectiva isométrica, ela é feita com instrumentos. É uma malha de triângulos equiláteros formada por retas paralelas aos eixos. Então, com o papel milimetrado, é possível ocorrer as primeiras práticas do desenho técnico. As linhas isométricas, né? Tá aqui um papel milimetrado, tá aqui a peça que o projetista vai passar para o papel, né? Aqui tem um papel milimetrado com a peça que pode ser passada para o papel, tá certo? O desenho ele tem que se dar com o instrumento aqui em cima, utilizando esquadros e fazendo as medidas, conferindo as medidas através da malha ou de um escalinho, se precisar. E se dá dessa forma aqui, né? Primeiro se começa com uma caixa auxiliar da peça, depois marca as medidas. A caixa auxiliar é quando você faz o tracejo com as linhas passando, de uma forma bem clarinha, de uma forma mais livre. Depois você vai marcar as medidas, né, com o escalímetro para fazer os cortes e no final vai traçar as linhas mais escuras. Então, assim que ocorre o desenho no papel milimetrado, próprio recomendado para iniciantes. E agora a gente vai ver a construção, né, numa folha branca, né, de papel fixada devidamente numa mesa, numa prancheta, né, com fita adesiva, com régua paralela de preferência, tá certo? E os esquadros, né, o par de esquadros apoiado na régua. Iniciamos traçando os eixos isométricos com o uso dos instrumentos, com o esquadro 30 graus, traça esse eixo da direita, da esquerda, e coloca aqui o outro esquadro 90 graus aqui em cima. Usamos o eixo isométrico para marcação das dimensões gerais do objeto, né? A gente vai pegar o escalinho, vai medir a medida de largura, de altura, de comprimento, aqui nos eixos isométricos. Por meio de retas paralelas aos eixos, traçadas com esquadros apoiados na régua paralela, vamos fechar o volume do objeto. A gente vai pegar o esquadro e vai apenas traçar paralelas aqui em cima, ou seja, aonde foi feita a marcação, tracemos a paralela. Subimos aqui essa paralela também e fechamos o solo envolvente, né, do objeto. Aí usar os eixos isométricos para a marcação das dimensões espaciais do objeto, né? Aqui vai ter um detalhe na peça, vai usar o escalinho para marcar essas medidas. Por meio de retas paralelas aos eixos, vamos completar o volume do objeto, né? A gente vai traçando aqui com o esquadro, fazendo o fechamento aqui dessas linhas. Por fim, vamos reforçar os traços que formam as arestas do objeto, né, de forma que as linhas construtivas fiquem em segundo plano. Aí fica a perspectiva já com a linha bem mais escurecida, né, na parte que importa. Vamos tracejar linhas ocultas também, que são as linhas que estão do outro lado do plano, para concluir a peça, ok? Agora a gente vai ver um traçado a partir de vistas, que é o método sólido envolvente. O primeiro exercício, eu trouxe alguns exercícios, certo? Sobre cada método para mostrar a prática do traçado de perspectivas isométricas. Nesse caso aqui, ó, observem, a partir das vistas, né, a gente tem aqui essa peça, onde foi dada essas vistas aqui. A frontal olhando de frente, a lateral esquerda olhando de lado, a superior olhando de cima. Então, começa fazendo o sólido envolvente, né? As medidas, você pega as medidas máximas da figura, colocam aqui, ó, a largura H, que é essa altura, tá certo? A altura aqui, ó, dada pela letrinha D, e o comprimento aqui, ó, dada pela letrinha A, tá certo? Depois disso, vocês vão marcar aqui essa reentrância, né? Que quando você olha para a peça, na vista frontal dela, tem esse desenho aqui, ó. Tem uma parte aqui mais alta, aqui, né? Feita a reentrância. Aí vocês vão fazer essa marcação. Aqui faz a marcação dessa parte aqui que está em balanço, né? Aqui, ó. E continua passando as medidas que estão aqui, ó. Aqui no meio, a medida C vem para cá, tá certo? A altura dela é a medida K.
bota a altura aqui, a medida K, faz o desenho recortando e no final apaga, né, as linhas auxiliares, o sólido envolvente e conclui a perspectiva. Esse aqui é o outro exercício 2, né, desse método, né? Começamos traçando os eixos isométricos, parte da vista frontal e construímos o paralelepípedo, que é o sólido envolvente, tá bom? Então, a gente faz o paralelepípedo principal, o sólido envolvente, e vai fazendo a marcação, né? A vista frontal aqui, ó, tem uma escadinha, começa pela escadinha, aí depois tem esse volume que se erga atrás inteiro, né? Coloca ele. Quando a gente olha aqui na superior, tem uma reentrânciazinha aqui, vai marcar ela também. No final, termina a peça, apaga as linhas auxiliares e fica dessa forma aqui. O exercício 3, né? Por esse método. Já é um exercício que tem linhas oblíquas aqui, né? Começa pelo sólido envolvente total, a medida total dele, né? Aqui o W, que é no comprimento, a altura aqui é H, né? Essa outra medida aqui, que é a medida D, faz o sólido completo. Essa medidazinha A aqui em cima, joga aqui, ó, A, joga B, tá vendo a medida B aqui embaixo? Joga a medida B aqui, vai marcando a medida de A, a medida de B, junta os pontos com a diagonal e apaga o excesso, chegando à perspectiva final. Agora vamos ver o traçado a partir de vista, utilizando o método sólido envolvente, mas agora no caso de planos cortantes. Esse aqui já vai ficando mais complexo a visualização, tá ok? Você vai fazer a peça sem o plano cortante, vai desenhar ela inteira e depois vai jogar a parte que está cortada, que está seccionada, tá certo? Que essa parte achurada aqui é onde foi aplicado o plano cortante. Que é essa medida aqui, ó, medidas de F, medida E. Aí F aqui, E aqui, liga os pontos, sobe, liga e achura no final e apaga o excesso. Vamos ver ainda outro exercício de plano cortante, tá certo? Esse aqui já é mais complexo ainda. Você vai fazer o sólido aqui, o sólido envolvente, né? Vai marcar essas alturas aqui da peça, fazer esse recorte. E depois você vai marcar a diagonal que faz esse corte aqui. Vocês têm que saber qual é a medida B aqui, qual é o tamanho da medida A. Para jogar aqui B, A, ligar os pontos. Tem que jogar aqui C, tá bom? Até essa altura aqui também tem que jogar, para quando você fazer essa interseção, conseguir esse ponto aqui, tá bom? Quando liga os pontos, né, de B, A e joga C, até interceptar lá, porque tem linhas cônicas aí, né, um plano cortante cônico, aí você vai ter esse desenho aqui, ok? Outro método sólido envolvente, só que agora aplicando a ângulos, né? Esse é bem fácil, é bem tranquilo. Tá aqui a vista frontal, a vista lateral, a vista superior, né? Então, a gente faz o sólido envolvente, que é todas as medidas inteiras sem nenhum recorte, e vamos jogar o ângulo. Aqui não tem um ângulo 45 graus, tem a altura X, então, pega o ângulo 45 graus, joga para cá, joga aqui do outro lado e bota essa altura X aqui no meio. Quando você botar a altura X aqui no meio, é só ligar esses pontos, ó, desse pontinho do X para essa extremidade, esse pontinho do X para essa extremidade. E o restante com esse quadro você projeta. E está feito a perspectiva com um corte em ângulo. Outro método utilizando o ângulo, é esse aqui, o exercício 2, certo? Tá aqui a vista frontal da peça, com medidas aqui X, Y, 30 graus. Faz o sólido envolvente, tá bom? Ó, joga a medida aqui Z e W, que estão aqui na vista superior, tá certo? A medida W e Z. Joga aqui embaixo da peça, né? Nos eixos de largura e comprimento, né? E a gente liga os pontos, projeta para cima com o esquadro e faz esse recorte. Depois vai ter outro recorte que é dado por X e Y. Joga Y na altura, joga X na largura e faz aqui, ó, essa ligação aqui. Liga daqui de X para essa extremidade, fechando esse ponto, ó. Ó, observe, X termina aqui, Y termina aqui embaixo. Faz essa linhazinha aqui, ó, que eu tô apontando.
Ó, X aqui em cima, Y aqui embaixo. Quando você ligar, você tem um corte, né, numa vista, utilizando o ângulo, tá certo? Um plano secante em ângulo a peça dada. Aí vamos ver ainda, né, para encerrar, o método solo envolvente, né, o traçado a partir de vistas, traçado de perfis oblíquos, eles é muito parecido com o de ângulos também. Aqui tem uma vista frontal, uma lateral, uma superior de uma peça, começa pelo solo envolvente, faz os recortes da peça, né, começa a jogar as medidas que a gente vê aqui em cima, né, para retirar o excesso da peça, né, para fazer o corte na superfície oblíqua, né, em um plano secante. Depois que fizer essa marcação de pontos, vai ligar os pontos, vai achurar e apagar o excesso. E por fim, para terminar o traçado a partir de vistas, pelo método solo envolvente, temos esse aqui, esse exemplo com curvas irregulares. Quando a gente tiver uma curva, tá aqui uma vista frontal, uma vista superior. Quando tivermos uma curva, tá certo? Para traçar em perspectiva isométrica, a gente vai marcar vários pontos dessa curva. Por exemplo, aqui, ó, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá certo? Vamos marcar vários pontos, tá certo? Para trazer aqui a perspectiva. Ó, marcamos o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, do jeito que tá lá. A gente projeta as linhas, certo? E aqui a gente vê o avanço desses pontos, essa medida de B que tá aqui, que é o último ponto, a gente marca aqui, tá certo? A gente liga os pontos, traça a curva, tá certo? Faz a mesma coisa aqui embaixo, liga os pontos embaixo, traça a curva embaixo, apaga o excesso e aqui termina a perspectiva com curvas irregulares. Aí vamos ver agora o traçado a partir do círculo isométrico. Terminamos agora o traçado de peças com linhas isométricas e linhas não isométricas, né, que são as linhas oblíquas em ângulo, e vamos ver agora o traçado de círculo, tá certo? Vamos utilizar o método da oval. Em geometria, oval ou ovoide, no latim ovum, é uma forma geométrica que se assemelha à forma de um ovo. Um oval pode ser regular ou irregular. As ovais são figuras simétricas, formadas por arcos de C, né, por arcos da circunferência. Então, a gente tem aqui um oval regular, né, que a gente viu o traçado de um oval dessa na aula passada, né, quando a gente falou sobre a circunferência, arcos, círculos e ovais. Então, a gente viu um traçado, a construção de uma elipse, então é a mesma coisa, tá ok? E temos a construção irregular, né, de um oval irregular, onde é uma meia elipse, né? Aqui em formato de ovo, né? A gente tem de um lado a construção de uma elipse e do outro lado o formato da circunferência. Como é que se dá a construção do círculo isométrico? Vamos lá. O método da oval. A perspectiva isométrica do círculo, né, que a gente já viu na aula anterior, quando falamos de circunferência, arcos, círculos e ovais, essa perspectiva será uma elipse inscrita em cada face do cubo isométrico. Então, você tem aqui, né, uma elipse que é aproximadamente, muito aproximado do tamanho, a construção de um oval. Você tem aqui em verdinho a elipse, tem em rosinha o oval. Então, a gente aproveita, né, o método da elipse para construir ela em círculos isométricos. Há, sim, uma pequena imprecisão aqui, mas ela pode ser considerada nula pelos projetistas, porque na perspectiva ela é praticamente invisível ao olho nu. Como a construção da elipse não pode ser executada pelos instrumentos usuais, né, como o compasso, né, e esquadro, uma prancheta, substituiremos a elipse verdadeira por uma falsa elipse, um oval regular, que pode ser construída com um compasso, ok? Mas lembre que quando vocês estiverem no computador, o comando que vocês vão dispor lá numa ferramenta computacional vai ter muita precisão no seu projeto. Mas no caso da prancheta, vamos executar um método, tá certo? Que é a construção da oval regular, que se aproxima muito do círculo isométrico, que é a elipse. O exercício 1, né? Vamos lá, método da oval. Para a construção da perspectiva do círculo,
é necessária a construção de uma das faces do cubo isométrico, os quais possuem arestas do tamanho do diâmetro do círculo que se vai desenhar. Vamos lá, papel fixado na prancheta com compasso, esquadros, lápis e borracha na mão. Vamos determinar inicialmente, né, o ponto médio dos segmentos de reta, que são os lados do quadrado perspectivado. Ó, vocês vão começar fazendo um quadrado a 30 graus, tá certo? De uma linha horizontal. Vamos colocar um quadrado, né, em perspectiva isométrica. À medida que você quer que seja a sua elipse, você colocar aqui, né, na largura, na altura, é um quadrado, são os mesmos, tem que ser a mesma distância. E você vai marcar o ponto médio, né? Vai pegar um escalímetro, vai marcar o ponto médio de cada uma para começar o processo. Feito o ponto médio, né? Você vai determinar agora nos vértices do quadrado, né? Determina-se nos vértices do quadrado que possui a menor diagonal, os centros 1 e 2, traçando os arcos até os pontos médios dos lados. Então, você vai colocar o compasso aqui em 2, vem até um ponto médio traçado e traça o arco aqui em cima. Você vai vir agora com o compasso em 1, vai colocar aqui embaixo nos pontos traçados e fazer esse arco até aqui em cima. Já temos aqui 2 arcos da elipse. Os centros 3 e 4 estarão nos cruzamentos de reta, dos segmentos de reta que unem os centros 1 e 2 aos pontos médios dos lados opostos. O que a gente vai fazer agora? Vamos passar agora 2 segmentos de reta em 1 na horizontal e aqui em 2 na horizontal. O cruzamento, né, e de 1 para esse ponto, né, e de 2 para esse pontinho mediano. Ou seja, vamos cruzar os pontos 1 e 2 com os pontos médios marcados no início da construção. Vamos obter agora os cruzamentos 3 e 4, ok? É em 3 e 4 que vamos centralizar o compasso agora. Aqui, ó, centraliza o compasso em 3, vem desse ponto médio, faz o arco, centraliza o compasso em 4, vem no ponto médio, faz o arco. Facinho, foi construído um círculo isométrico a partir do método da oval. Agora é só reforçar, né, a espessura dos traços dos arcos da circunferência que formam as linhas construtivas, de forma que a linha construtiva fique em segundo plano. Claro que se for construir uma peça a partir daí, você vai ter que apagar as linhas de construção e vai deixar apenas o círculo isométrico. Outro exercício agora, utilizando o método da oval de novo, certo? Exercício 2. Vamos traçar, agora sem estar ele no plano lateral, vamos ver ele agora o círculo no plano superior. Ali estava sendo construída uma vista no plano lateral, aqui, uma vista lateral esquerda, ou a vista frontal, e aqui será uma vista superior, ok? Vamos traçar o quadrado auxiliar em perspectiva, colocado na horizontal, né? Na posição que um círculo deve ser desenhado. Vamos traçar as diagonais A1, C1, B1, D1, passando pelo centro. Então, olha aqui, a diagonal A1, C1, B1, D1, passando pelo centro A1. Traçar pontos médios nos losangos, né? Que é ponto M, N, Q e N, né? Vamos traçar, pegar o ponto médio M, o N, o Q, tá certo? E o R aqui, certo? A gente vai cruzar, passando pelo centro, né? Essas linhas aqui, tá certo? Esses segmentos de reta aqui. Que esses pontos vão marcar pontos de tangência da elipse, ok? Agora, com o centro em D1, né? Aqui embaixo, e o raio de D, a M1, a gente vai fazer o primeiro arco aqui em cima, e lá com o centro em B1, tá bom? A gente vai vir com o compasso até o ponto P aqui, e vamos fazer o arco até o ponto Q. Já achamos, né, 2 arcos da circunferência do círculo isométrico. Né? Continuando agora, a gente vai interligar agora B1 ao ponto mediano aqui desse lado, que é o ponto Q. Vamos ligar B1 ao ponto mediano aqui desse lado, que é o ponto P. Ligar D1 ao ponto mediano aqui, M1. E D1 ao ponto mediano, N1. Aí, vamos achar com esses cruzamentos os pontos 3 e 4. Observe que esse processo é igual ao processo anterior. A gente só está fazendo uma outra vista, que é a vista superior. Agora, a gente vai pegar o compasso e vamos centralizar a ponta seca em 3. Vindo aqui do ponto 5 até 6, passar esse arco. Vamos centralizar em 4,
Vindo de N até P, vamos fazer o outro arco. E dessa forma, vamos começar a encerrar a circunferência, tá bom? Ó, com o centro em 3 e em 4, vamos traçar os arcos finais do processo. E assim, desta forma, apagamos as linhas auxiliares, deixamos apenas a circunferência, né, um círculo isométrico, na vista superior. Agora o exercício 3, né? Que aqui é a perspectiva isométrica dos 3 círculos, né? E é o mesmo processo. Eu só vou mostrar em vista superior, em vista frontal e em vista lateral esquerda ao mesmo tempo, né? Inicialmente, a gente deve construir a estrutura em perspectiva isométrica a 30 graus. Devemos traçar as diagonais de cada face. Observe que vocês ligam um ponto aqui em cima, o outro aqui embaixo, né? Esse aqui aos outros, sempre ligando cada vértice ao vértice oposto, para você ter essa figura geométrica aqui. Também vamos traçar as mediatrizes de cada face, né? O ponto médio de cada face tem que estar sinalizado e traçado com o ponto médio da outra face. E vamos unir, né, os pontos médios da aresta oposta a ele, sempre fazendo a união às faces e aos vértices opostos. Então, em cada uma delas, vamos pegar o compasso, jogar um arco, pegar o compasso, centralizar no ponto, jogar um arco em cima. Aqui do mesmo jeito, vem nesse pontinho, joga lá, né? Joga embaixo, aqui em cima, aqui embaixo. E no final, vamos pegar os cruzamentos dos pontos médios, tá bom? Para achar os arcos menores, que são os laterais, dos 3 círculos, terminando esse exercício, que é a construção dos 3 círculos isométricos nas 3 vistas de um cubo. E por fim, né, do círculo isométrico, trabalhando ainda com o método da oval, temos a construção de cilindros, né? Vamos lá. Para curvas menores, né, repete aquele método, que eu não vou ler mais agora, que você vai trabalhar um círculo isométrico numa vista frontal, terminando de construir esse círculo, marcando aqueles 4 arcos, né, em 4 centros diferentes. Você vai dar a profundidade da peça, vai construir o círculo novamente aqui no plano, né, posterior. Quando terminar, você vai apagar as linhas excessivas e vai ligar os pontos, tá bom? Ó, para dar ideia de volume, pode ser utilizar as achuras volumétricas, que são esses traços verticais aqui ligando, né, a primeira face à última. Para desenhar um cilindro, basta repetir o procedimento na face oposta do cubo e unir os pontos de tangência, né? 5, 6, 7 e 8. Na hora que você uniu 5, 6, 7 e 8, fechou o cilindro, certo? E as achuras é para finalizar o desenho dessa peça. Aí aqui tem vários exemplos, né, de construção de cilindros pelo método da oval, né? Temos aqui, ó, exemplos em vistas diferentes, como a gente viu no exercício anterior. Temos aqui numa peça, né, da área mecânica, por exemplo, né, que você vai colocar vários centros na peça, né, para marcar os detalhes dela, né, e depois vai fazer... Aqui você construiu, ó, um círculo isométrico, apagou o excesso e integrou o resto do desenho da peça, né? E por fim, para terminar a aula de hoje, né, vamos olhar um pouco como fazer a cotagem, né, numa perspectiva isométrica, a colocação de medidas, certo? Não é aconselhado, né, você colocar as medidas no meio da linha. Tá aqui a cota, ó, ela não fica assim no meio de uma linha, ela também não fica assim na horizontal, ela tem que ficar assim, acima da linha de cota, com a inclinação da linha de cota, seguindo a inclinação, olhando sempre de baixo para cima e da esquerda para a direita, como a gente viu na primeira aula de desenho técnico. Mais exemplos de cotagem, né? Várias, tem que cotar as dimensões internas da peça, dos detalhes primeiro, depois os detalhes maiores e as cotas gerais depois, tá certo? Uma perspectiva ela tem que conter detalhes e medidas gerais. Ó, detalhes e medidas gerais sempre. Todas as medidas estão lendo de baixo para cima e da esquerda para a direita. Tem nenhuma jamais pode ser colocada de cabeça para baixo ou da esquerda para a direita a leitura.
Terminamos a aula de hoje. Obrigada pela atenção e até a próxima videoaula.